E aí eu tenho a variância, porque esses valores estão ao quadrado. Então a variância nada mais é que o desvio padrão ao quadrado. Lembra que na fórmula de calcular o desvio padrão, ó, eu tenho uma raiz quadrada de todos os valores que eu somei as diferenças e dividi pela quantidade menos 1. Então falta aqui no meu Excel, para calcular o desvio padrão, fazer a raiz quadrada desse número. Então aqui eu chego à resposta do desvio padrão. Então, ou seja, se a variância é a soma de todos os valores e deu 7.500 dividido por 14 menos 1, que é dividir por 13, essa variância é 576,9945. Já o desvio padrão, mantendo aqui duas casas decimal que está ótimo, eu encontro um desvio de 24,02. E qual que é a inferência que a gente tem sobre isso em relação à média, né? Então, o que a gente encontra aqui, tá? Vou deixar aqui com menos casas decimais, é que em média, as passagens custam 102,07 dólares, mas com uma distância padrão entre a média e as observações de 24,02 dólares. Então, ou seja, vai ter companhias que vão cobrar 102,07 dólares mais 24,02, dando em torno de 126, 127 dólares, ou aquelas que cobram 102 dólares menos 24,02, que daria em torno de 76, 77 dólares, 75 dólares. Então, ou seja, o desvio padrão me dá esse direcionamento, quanto em média os valores se diferenciam em relação à própria média. E para finalizar, eu posso calcular o coeficiente de variação. Esse coeficiente de variação nada mais é que o desvio padrão dividido pela média. Só que multiplicado por 100, eu mostro esse valor em percentual. Tá? Então, a variação média desses dados é de 23,5% em relação à sua média. Então, os dados estão oscilando 23,5% desse valor 102,07, dando em torno de 24 dólares para mais ou para menos. E não confunda muito o desvio padrão com a margem de erro que a gente viu lá em técnicas de amostragem, tá? Porque lá tem outras coisas por trás que não tem a ver com simplesmente desvio padrão. Posso dizer só uma coisa: a margem de erro é o desvio padrão mais um incremento, que é o nível de confiança, tá? Então, é sim se baseado no desvio que se tem ali daqueles dados, mais alguma probabilidade daquilo acontecer com 95% de chance, tá? Então, a margem de erro é o produto entre esse valor padronizado e o desvio padrão da amostra, ou da população, no caso, se tiver já o desvio da população. Ok? Então, para o exercício, a primeira parte está ok. Calculei o desvio padrão e o coeficiente de variação em relação ao preço praticado pelas companhias. Então, calculei aqui meu desvio, 24,02, e o coeficiente de variação de 23,5%. Beleza? Então, uma das formas de calcular é essa, que eu acredito ser a mais simples. Ah, professor, lá na fórmula não está desse jeito. A soma de x quadrado menos soma de x ao quadrado dividido por n. Como que a gente faria essa fórmula, tá? Você teria que acrescentar aqui, ó, mais uma coluna, seria o valor de x quadrado. É elevar cada um desses dados aqui ao quadrado. Você vai ver que o resultado vai ser exatamente o mesmo. Então eu vou calcular todos os valores e somar. Aí deu esse número enorme, vai dar um número bem grande mesmo, não tem problema. E aí, para calcular aqui o desvio de uma outra forma, eu teria que pegar assim, vamos calcular a variância primeiro, depois eu tiro a raiz. Eu teria que pegar esse número, subtrair da soma dos x ao quadrado dividido pela quantidade que é 14. Eu vou botar um parênteses aqui para deixar mais claro, né? Então, ou seja, eu estou pegando toda a soma de cada x elevado ao quadrado, que é cada observação da amostra, e subtrair da soma dos valores de x elevado ao quadrado, dividido por 14. E depois, em seguida, eu tenho que dividir tudo isso por 14 menos 1, que é o lá da fórmula, o denominador da fórmula, né? Lembrando aqui, ó, que a gente tem o N14,
dividindo só a soma do x², não divide a soma de x². E aqui eu divido 14 menos 1, que é a quantidade de dados menos 1, que é o denominador. Então, olha lá, ele me dá exatamente o mesmo valor. Tá? Eu prefiro mais essas daqui, que me dá mais detalhes em relação às diferenças entre cada observação e a média. Tá? Então, não se espante em qual fórmula usar. Para calcular o desvio, é só tirar a raiz de novo desse valor aqui, e eu tenho exatamente a mesma coisa em relação à outra fórmula que está apresentado lá no meu slide. Tá? Então, tanto faz utilizar essa, quanto a de somar tudo ao quadrado, pegar esse valor, menos esse ao quadrado, dividido por 14, só esse aqui dividido por 14. A diferença eu divido pelo 13, e aí eu tenho a variância e depois o desvio padrão. Ok? Ah, professor, você falou que tem um Excel, tem a fórmula direta aí. Tem. Então, no Excel, eu poderia calcular aqui o DESV. Aí eu tenho vários aqui, tipo de desvio padrão. O que a gente usa mesmo é o amostral, que é esse DESV PAD A. Então, se eu quero calcular o desvio padrão amostral, que divide por n menos 1, basta eu selecionar essa fórmula, selecionar meus dados e Enter. Pronto. Eu já calculei tudo isso que eu mostrei para vocês de uma forma simples e rápida, assim como eu fiz para a média. Então, qual que é a fórmula que a gente usa? O tal do DESV PAD ponto A. E se você quisesse utilizar o populacional, também tem, que é o com final P, tá? Então, esse DESV PAD P, ele calcularia o desvio padrão, só que daria menor, porque ele divide por n, 14, e não por n menos 1, 13. Né? Mas essa a gente quase que não usa, né? Que é exatamente multiplicar isso aqui por 13 e dividir por 14. E essa daqui, né? Multiplicar por 13 e dividir por 14 dá... deveria. Mas é isso. Então, ou seja, eu tenho no cálculo dos dois desvios, que pode ser o populacional ou o amostral. E aí tem a variância também, mas acho que eu não vou entrar em detalhes deles, não. Fechou, gente? Então agora vamos aprender a calcular o tal do quartil, primeiro e segundo e terceiro quartil. Tá? Então eu vou pegar aqui a amostra de novo, vou jogar aqui mais para baixo e mostrar para vocês assim, olha, eu tenho os dados em ordem crescente. A gente viu, até pintei de amarelo aqui, o valor mediano, que a gente chamou de valores do meio, 7 para cima, 7 para baixo, os dois valores do meio eu somo e divido por 2 e encontro a mediana. Como que eu faço para encontrar o primeiro quartil? Encontrar o primeiro quartil é bem simples, você tem que entender que eu dividi a amostra em duas metades, as dos menores valores e o dos maiores valores. O primeiro quartil é o valor que separa isso aqui em duas metades. Então, se eu tenho 7 valores, vai ficar 3 para lá, 3 para cá. Esse valor aqui do meio, vou pintar aqui de laranjinha, separa essa segunda amostra aqui em 3 para lá, 3 para cá. Então, o primeiro quartil aqui vai ser 100. Já o terceiro quartil, vamos colocar aqui o segundo também. O segundo quartil, o segundo quartil, eu tenho aqui, ó, o 100, né? Porque eu fiz a média de dois valores igual a 100, então dá 100. Já o terceiro quartil, eu vou considerar os maiores valores, do oitavo até o 14º. Então, eu deixei 3 para lá, 3 para cá, o terceiro quartil só pode ser 125. Então, para calcular quartil é isso. Né? Então, ou seja, o primeiro e segundo deu exatamente igual, o terceiro quartil 125. Então é bem simples de calcular, não tem muita dificuldade. A grande diferença e regras que vocês têm que seguir, gente, é a mesma da mediana, tá? Então, por exemplo, por que eu peguei o quarto aqui, ó, em relação ao 7 primeiro? Porque a quantidade de dados é ímpar. Assim como pegando do oitavo ao 14º, eu tenho 7 valores. O valor do meio é o 11, porque deixa 3 para cá, 3 para lá. Tá? Então, ou seja, se fosse uma quantidade par, né, se eu tivesse, por exemplo, 8 valores, 16 valores, ia ficar 8 para baixo, menores valores, e 8 para cima,
maiores valores. Então, eu teria que pegar os do meio. Como são 8, né, eu pegaria o quarto e o quinto valor entre os menores ou maiores valores e fazia uma